6. Dificuldade com compromissos. Meu plano de fuga de casa teve vários elementos. Primeiro, depois que nos mudamos, pouco antes de meu segundo ano no ensino médio, recapitulei minhas estratégias para atrair a atenção no novo colégio. Esforçava-me para imitar as qualidades das pessoas que eu admirava e que tinham vida social. Eu mantinha boas notas. Estava sempre perto de ser uma aluna que só tirava notas A. Certa vez recebi nota B em educação física no 8º ano. Quando mostrei todas as notas A ao meu professor, ele disse com simpatia: "Você precisa receber um A em educação física também." Não podia contar a ele sobre a tentativa de suicídio e o mal-estar que sofri em seguida. Também não gostava de usar shorts de ginástica porque as pessoas riam de mim por eu ser magra demais. Limitei-me a dizer: "Não gosto de educação física." Se quiser ter sucesso na vida, Storm, e com certeza terá, vai precisar fazer coisas das quais não gosta. Nunca me esqueci de suas palavras e segui o conselho. Havia uma coisa da qual eu não gostava: exercícios de pronúncia das palavras. Encontrei um livro sobre o assunto na biblioteca e imaginei que morreria de tédio. Mas sabia que não chegaria a lugar nenhum sem a ajuda de terapia profissional. Então, assim que completei 16 anos, comecei a trabalhar numa loja de departamentos a fim de ganhar dinheiro para comprar um carro e pagar as sessões de fonoaudiologia. Quando havia economizado $200, contei a papai que queria comprar um carro e pedi que me ajudasse a encontrar um em bom estado. Certo dia ele disse que havia visto o anúncio de um Ford 1949 por exatamente $200. "Vamos ver o carro." O interesse de papai me emocionou. Em assuntos de carro, nós nos entendíamos muito bem. Sempre dirigíamos o carro mais velho que ainda conseguia rodar. Ele sabia consertá-lo e mantê-lo. O carro do anúncio não tinha uma bela aparência, mas papai disse que o motor era bom e que, com alguns pequenos ajustes em seu posto de gasolina, rodaria em boas condições. Comprei o carro e o dirigi até a nossa casa. "De que cor você quer pintá-lo?" perguntou papai. "Azul. Mas no momento não posso pagar." "Seu aniversário não é na semana que vem?" Mal consegui acreditar no que ouvi. Mas, como era de esperar, no dia de meu aniversário, papai chegou dirigindo o carro com meu tom favorito de azul. Havia uma promoção para pintura de carros populares em uma funilaria e eles cobraram $25. Estava perfeito. Vi mamãe espiando pela janela quando dei um abraço apertado em papai e saí para dar uma volta de carro. Mamãe encarou-me quando voltei. "Eu não tinha carro quando era adolescente," disse em tom de zombaria. "Por que você pode ter um? Pensa que é muito especial, não é mesmo?" Passei em silêncio por ela, entrei no quarto e bati a porta. Mesmo com a porta fechada, ouvi os seus gritos. "E o que faz você pensar que vai ter sessões de fonoaudiologia? Eu também nunca tive, então você também não vai ter." Apesar de sua oposição, eu tinha carro e emprego e ela não conseguiria mais controlar a minha vida. Sinto que foi a crueldade dela que me causou a incapacidade de falar corretamente. Logo, descobri que mesmo com a ajuda de um profissional seria um longo trabalho para eu superar os meus problemas de fala. A tensão em minha garganta era tão grande que passávamos boa parte do tempo de cada sessão destravando os maxilares e abrindo a boca. Eu falava rápido demais e passava horas fazendo exercícios maçantes para diminuir o ritmo e pronunciar as palavras de modo razoavelmente compreensível.
Terminava quase todas as sessões em meio a lágrimas de frustração. Vi os frutos de meu trabalho finalmente quando consegui o papel de protagonista na peça da escola e fui eleita a tesoureira sênior da classe. Papai ficou feliz por mim, porém mamãe sentiu raiva. Continuou a lembrar-me que, apesar do meu sucesso, eu não passava de uma vadia e vagabunda. Você nunca vai ser alguém na sua vida, sua... Ela dizia entre os dentes quando eu saía para o ensaio. A parte seguinte de meu plano era juntar dinheiro suficiente para cursar a faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, mudamos-nos para um apartamento pequeno, perto de Knott's Berry Farm, um parque de diversões não muito distante da Disneylândia. E lá fui contratada como atriz e cantora no Birdcage Theatre. Papai também encontrou um emprego em Knott's, pois as longas horas de trabalho no posto de gasolina se tornaram muito pesadas. No início da manhã, de um de meus dias de folga, decidi limpar o quarto minúsculo onde minha irmã de 6 anos e eu dormíamos. Não conseguia mais suportar a desordem de minha irmã. Todas as gavetas do lado dela no armário estavam sujas e abarrotadas de coisas que deveriam ter sido jogadas no lixo muito tempo atrás. A culpa não era dela. Fazia parte do descaso de minha mãe por ela. Suzy ajudou-me por algum tempo, mas perdeu o interesse e saiu para brincar. Mamãe entrou no quarto quando eu já estava terminando a arrumação. Ela havia acabado de acordar e os seus olhos estavam inchados e fuzilando de raiva quando perguntou: "O que você pensa que está fazendo?" "Acabei de arrumar o quarto", eu disse com orgulho. Sempre gostei muito de limpar e deixar tudo em ordem. Uma das características que me diferenciam de minha mãe. Com os dentes cerrados, os olhos azuis e faiscantes perfurando o meu coração, ela disse: "Eu lhe falei que se quisesse vir a casa limpa, eu mesma cuidaria disso. Essa casa não é sua, é minha." Em seguida, arrancou de dentro do armário todos os livros e brinquedos que eu organizara com tanto cuidado nas prateleiras e jogou tudo no chão. Quando ela começou a esvaziar as gavetas da cômoda, atirando o conteúdo no chão, algo estalou dentro de mim. Aquilo era demais. Comecei a gritar. Eram gritos histéricos vindo de dentro de mim e saindo pela boca. Arremessei-me contra ela na tentativa de detê-la. Sua mão golpeou-me rapidamente no ouvido, no rosto e numa parte do olho. O soco deixou-me atordoada. E antes de ter tempo de pensar no que eu estava fazendo, esbofeteei-a no rosto com toda a força, da mesma forma que ela me esbofeteara. Mamãe assustou-se, e eu também. Eu não podia acreditar no que havia feito. Agora o meu medo de ser esfaqueada no meio da noite seria maior. Não esperei a reação dela. Peguei minha bolsa, saí do apartamento e fui de carro à casa de uma amiga. Comecei a chorar dentro do carro, mas forcei-me a parar. Ela não merece essas lágrimas, disse em voz alta. Ela não passa de uma bruxa velha e odiosa que não merece as minhas lágrimas. Logo eu vou embora de lá e nunca mais eu vou ter que ver a cara dela. Voltei no dia seguinte com a minha amiga. Coloquei algumas roupas e objetos pessoais na mala e fui morar por uns tempos com a família dela. Quando tinha de voltar para casa, eu não dizia nada à mamãe e ela também não me dizia nada. Concentrávamos a atenção em Suzy. Após a graduação, matriculei-me numa faculdade estadual localizada a cerca de 30 minutos do pequeno apartamento de minha família. Outra amiga que frequentava a mesma faculdade convidou-me para morar com ela e com a sua mãe e irmã enquanto eu estivesse estudando lá.
Foi uma das experiências mais extraordinárias de minha vida, porque pela primeira vez eu estava convivendo com uma família normal. Elas eram maravilhosas e a vida renasceu em mim ao ver o relacionamento amoroso entre mãe e filhas. Vi sinais doces e consistentes de amor como nunca havia visto. Em todos aqueles anos, recebi vários convites para participar do departamento de música da Universidade do Sul da Califórnia. A experiência de viver no campus e frequentar as aulas era fantástico, mas o preço era muito alto. Decidi permanecer ali só até o fim daquele ano para não me endividar muito. Aconteceu que permaneci ali apenas um semestre porque mamãe teve de ser submetida a uma cirurgia de emergência e papai precisou que eu voltasse para casa para cuidar de minha irmã. Embora minha mãe achasse que todos os médicos estavam prontos para matá-la, aparentemente o medo que ela sentia fora dominado pela dor e ela concordara com a cirurgia. Então logo voltei a morar no apartamento, vi a negligência de mamãe para com a minha irmã e me senti mal por ter saído de casa. Mas pensava que se conseguisse livrar-me da pobreza, poderia ajudar a cuidar de Suzy. Terminaria o meu curso na faculdade e depois pagaria o dela. Voltei a Knott's Berry Farm para trabalhar outra vez no Birdcage Theatre. Fazia 4 apresentações por dia, 2 à tarde e 2 no começo da noite. Papai trabalhava no turno da madrugada, de modo que nossos horários permitiam que alguém sempre estivesse em casa com Suzy. Eu também frequentava aulas noturnas 2 vezes por semana num curso técnico local, porque não queria ficar para trás. Nas peças melodramáticas que encenávamos no pequeno teatro, eu fazia o papel da heroína. E o herói que contracenava comigo era um comediante bonito e talentoso chamado Steve Martin. Steve era um rapaz inteligente e sensível. E aquilo que começou como uma amizade, na qual compartilhávamos poesia, filosofia, sonhos e pensamentos profundos, se transformou em um romance a ponto de me virar a cabeça. Com Steve, eu me sentia linda, feminina, desejável e amada de verdade pela primeira vez na vida. Quando estávamos juntos, o tempo parava e não havia nada negativo entre nós. Ele era divertido e agradável e, ao mesmo tempo, extremamente sério e ponderado. Não havia conflitos, não havia sofrimento, não havia mal-entendidos. Formávamos uma dupla sensacional. A vida era bela. Era surpreendente o fato de que Steve não sabia quanto era talentoso e inteligente e atraente. Incentivei-o a cursar faculdade, expandir a mente, ter objetivos mais altos e descobrir até onde os seus talentos o levariam. Queria que ele soubesse que era brilhante, que o seu talento só precisava ser reconhecido e desenvolvido e definido. Ele tinha tudo para fazer sucesso e eu lhe disse que estava destinado a ser grandioso. Eu tinha certeza disso. Ele possuía todas as características. Somente anos depois que Steve escreveu a sua autobiografia, depois que ele se tornou extremamente bem-sucedido e famoso, foi que fiquei sabendo que o pai dele não o apoiava em nada. Steve e eu nunca falávamos sobre a minha mãe ou seu pai. Provavelmente, ainda nos perguntávamos se a opinião e a suspeita deles eram corretas. Eu sabia que os pais dele gostavam de mim e meus pais o adoravam. Perto dele, mamãe comportava-se bem demais. Era impossível alguém não gostar de Steve. No entanto, éramos jovens e tínhamos muitos sonhos e aspirações e queríamos torná-los reais.
Em razão disso, depois de uma temporada juntos, nós nos separamos sem tristeza. Apenas seguimos rumos não programados, deixando que a vida nos levasse. Foi o único relacionamento do qual não tenho arrependimento nem frustrações. Só lembranças felizes de tempos agradáveis, bondade, amor e apreciação mútua. A mãe dele e eu escrevemos uma a outra várias vezes por ano durante décadas até o dia em que ela faleceu muito tempo depois. Acho que o pai de Steve sempre esperou que ele conseguisse um emprego de verdade. Voltei à faculdade para cursar o penúltimo ano, desta vez na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, UCLA. Uma universidade excelente, localizada entre Hollywood e Beverly Hills, onde eu queria estar. Era muito mais barato. Trabalhei para pagar a faculdade enquanto estudava. Então, o único crédito universitário que recebi foi um semestre na Universidade do Sul da Califórnia. Naquele mesmo ano, recebi um convite de meu namorado dos tempos do ensino médio, Scott Lansdale, para passar o Natal com ele e sua família. Scott cursava uma faculdade famosa no leste e a sua família se mudara para uma cidade no meio oeste. Não pensei duas vezes. Qualquer desculpa para não estar com a minha mãe, principalmente nessa época do ano, era oportuna. A família Lansdale possuía muito dinheiro e a sua casa era exatamente o oposto da minha. Grande, espaçosa, bela e limpa. A vista panorâmica das janelas grandes que davam para um belo gramado bem cuidado era impecável. Os pais de Scott eram pessoas normais e eu os adorava. Eram inteligentes e divertidos também. Scott dizia em tom de brincadeira que eu gostava mais de seus pais do que dele. Aquilo, infelizmente, era verdade. Eu daria tudo para trocar de mãe com ele. A senhora Lansdale, uma mulher doce, viva e sensível, levantava-se muito cedo para preparar o café. Tratava-me como se fosse uma pessoa de grande valor. E era difícil não a comparar com a minha mãe. Ficamos amigas rapidamente, mas não tão próximas a ponto de eu lhe contar detalhes íntimos do meu passado. Era muito constrangedor contar a alguém que eu permanecia trancada num armário na minha infância, ou que eu ouvia minha mãe vagando pela casa à noite, falando com vozes que só ela ouvia. Se eu revelasse isso à senhora Lansdale, certamente ela me rejeitaria. Afinal, eu pensava, se o pai ou a mãe nos rejeitam, outras pessoas também podem fazer o mesmo. Certa noite, depois de uma grande festa na casa da família Lansdale, quando todos os convidados haviam ido embora e o senhor e a senhora Lansdale já estavam dormindo, Scott e eu acomodamos-nos no luxuoso salão de festas no subsolo, tomando vinho na frente da lareira. Meu desespero por ser amada, descuidei-me. Foi uma noite da qual eu me arrependeria mais tarde. Algumas semanas depois de voltar para Los Angeles, meu pai informou que o estado de saúde de mamãe havia piorado. Ele havia consultado um médico e o diagnóstico da doença mental da mamãe apresentava uma série de termos médicos. Os únicos que eu entendi foi esquizofrenia e paranoia. Assim, foi oficialmente confirmado que o comportamento dela não era motivado apenas por crueldade e rancor. Havia um problema com ela, um problema que tinha nome. As doenças mentais não eram um assunto discutido abertamente naquela época porque não provocavam reações favoráveis. A questão refletia nas pessoas da família como se houvesse suspeitas sobre a sanidade delas. Papai e eu não contamos nada a ninguém.
E a irmã mais velha de mamãe, tia Margaret, concordou em vir ajudar papai a internar mamãe. Você também vai precisar estar presente, Storm. Tia Margaret me disse por telefone. Sua mãe deve saber que todos nós concordamos que será o melhor para ela. Os médicos dizem que se ela for convencida a internar-se espontaneamente, metade da batalha estará vencida. A reação dos pacientes que se internam por vontade própria é bem melhor do que a dos pacientes que são levados à força. Ela não vai concordar. Não irá pacificamente e não permitirá que você a leve. Todos, menos eu, tinham esperança de que ela reagiria de forma positiva. No entanto, eu conhecia a natureza perversa de mamãe muito melhor do que qualquer outra pessoa e tinha certeza que a cena seria desagradável. A data foi marcada para uma semana depois e eu me encontraria com a minha tia no apartamento de meus pais. Providenciamos para que minha irmã mais nova não estivesse em casa naquela noite. Papai, minha tia e eu descorríamos o plano à mamãe. Ela acharia o plano interessante e nos acompanharia calmamente ao hospital psiquiátrico. Eles estão sonhando, pensei. Não a conhecem nem um pouco. Mamãe tem certeza absoluta de que está certa e que o resto do mundo está errado, de que é inocente e que os outros são culpados, de que é normal e todos os outros são loucos. Jamais admitirá que há algo errado com ela. Nesse meio tempo, enquanto eu me preparava para as provas finais na faculdade, comecei a passar tão mal que não conseguia comer nem dormir, muito menos estudar. Um mal-estar e estava piorando cada vez mais desde as festas de fim de ano. A princípio, imaginei que fossem gastroenterite, mas persistiu. Decidi consultar um médico e descobri, para o meu desespero, que eu estava grávida. A notícia deixou-me arrasada. Como aquilo foi acontecer? Era inexperiente e confiei que Scott havia tomado as devidas precauções. Saí do consultório com passos trôpegos, peguei o carro e fui a uma igrejinha do lado do campus. Sentei-me no templo vazio e tentei avaliar minhas opções. Nenhuma era boa. O casamento estava fora de questão. Seria a solução imediata para mim, porém Scott deixara claro que não queria nada comigo, nem com aquele problema. Era um aluno brilhante na faculdade de Direito, um homem importante no campus e o orgulho da família cuja expectativa era que ele se tornasse senador ou governador. Ele jamais jogaria tudo para o alto só por ter cometido um pequeno erro. Além disso, descobrira que não era digno de confiança quando eu soube que ele estava enviando cartas de amor a outra garota semelhantes às que me enviava. O que ele não sabia é que ela havia se tornado a minha melhor amiga. Um dia comparamos as cartas e rimos da nossa descoberta. Para nos vingar e nos divertir um pouco, enviamos cartas idênticas a ele. Mas sua falta de integridade me entristeceu. Ele não era quem eu pensava que fosse. O suicídio era outra solução para o meu dilema terrível de engravidar sendo solteira. Porém, o que seria de minha irmã e de meu pai? A minha mãe estava prestes a ser internada em um hospital psiquiátrico e a notícia os destruiria. Mas ter o bebê pioraria a situação. Certamente a minha família preferiria que eu morresse. Para onde eu poderia ir? O que eu poderia fazer? Ajoelhei-me e orei. Deus, por favor, me tira dessa enrascada. Eu disse aos prantos, prometo que vou me emendar. Não sei por quanto tempo eu permaneci ajoelhada, chorando e orando.
Mas, quando me levantei, não ouvi nenhuma resposta de Deus, nem senti paz. Depois daquele dia, as náuseas tornaram-se cada vez mais intensas. No dia do confronto com mamãe, tia Margaret voou para Los Angeles. Os enjoos eram tão fortes que eu mal conseguia dirigir o carro. Mas não sei como, eu consegui chegar até a casa dos meus pais em 1h30. Quando a minha tia me cumprimentou à porta, comecei a tremer. Fui ao banheiro para tentar me recompor. Fiquei grata por poder contar com a sua força e alegre por ela estar ali. Seria bom demais se eu pudesse contar-lhe a verdade e voltar para o quarto pintado com as cores do arco-íris de sua bela casa. Seria bom demais se pudesse deitar-me naqueles lençóis limpos e coloridos e cobrir a cabeça com eles até esse pesadelo passar. Ah, Deus, clamei. Não tenho saída. Eu tô presa numa armadilha. Saí do banheiro e disse à minha tia: eu não posso ficar. Eu tenho provas amanhã cedo e eu acho que eu vou vomitar. Eu não vou suportar a cena dessa noite. Perdoe-me, por favor, mas eu preciso ir. Você poderia explicar para o papai? Ela pareceu extremamente decepcionada, mas prometeu que telefonaria para me botar a par do que acontecera. Voltei para o apartamento da UCLA em Westwood Village e me joguei na cama. Estava enjoada e aflita demais para estudar para as provas e teria de confiar no que havia estudado o semestre inteiro. Deus, me ajude a lembrar de tudo. Então eu perguntei: por que eu estou orando? Será que Deus me ouve? Existe um Deus? Minha tia ligou logo cedo na manhã seguinte. Está se sentindo melhor? Mais ou menos, menti. Eu vou sair daqui a pouco para fazer as provas. Como foi ontem à noite? Nada bem. Quando tentamos convencer a sua mãe a ir ao hospital, ela teve um ataque de histeria. Tia Margaret respirou fundo antes de prosseguir. Nunca vi a sua mãe agir daquele jeito. Gritou conosco, disse que éramos iguais a todos os outros comunistas que queriam matá-la. Chamou-nos de nomes horríveis. Você não vai acreditar no que ela disse. Acredito sim. Ela me diz essas coisas o tempo todo. Tentamos explicar, mas ela gritou: vocês são todos loucos, eu não sou louca. Não há nada de errado comigo. Em seguida, correu para o quarto, pegou a bolsa, as chaves do carro, atravessou a porta correndo e entrou no carro antes que pudéssemos impedi-la. Onde ela está agora? Não sabemos. Ela não voltou ontem à noite. O médico disse ao seu pai que ele poderia assinar alguns papéis autorizando a polícia a ir atrás dela e interná-la. Houve um silêncio. E o que o papai fez? Ele se pôs a chorar e disse que não podia fazer aquilo. Acredita que se ela for internada, jamais o perdoará e talvez um dia se recupere sem tratamento. Eu sabia que para papai os hospitais psiquiátricos eram lugares medonhos em razão dos filmes de terror antigos. E ele achava que mamãe não sairia viva de lá. Por mais cruel que mamãe tivesse sido com papai ao longo dos anos, ele a amava o suficiente para apegar-se à esperança de que um dia ela desse a volta por cima, como se isso fosse possível. A decisão é sua, Storm. A voz, extremamente exausta, começou a dizer do outro lado da linha. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por sua mãe é você. Eu? Reprimi o choro. Você tá brincando. Não há nada que eu possa fazer por ela. Nós sempre nos odiamos. Sim, eu sei.
Ela suspirou. Infelizmente, ela foi uma mãe terrível. Não acreditei no que eu ouvi. Alguém mais sabia que ela era uma mãe terrível? Suas palavras deram-me força, porque o reconhecimento daquela verdade por outra pessoa me fez sentir que eu não era louca. Ao mesmo tempo, não entendi por que minha tia nunca fez nenhum esforço para ajudar-me. Senti o peso da responsabilidade sobre os meus ombros naquele momento. Estava grávida e passando mal, e meu pai e a minha irmã precisavam de mim mais do que nunca agora que minha mãe havia ido embora. Eu não poderia desaparecer por um ano para ter um bebê. Meu suicídio os destruiria. Havia apenas um lugar para onde correr.